Olá! Fazia um tempinho, né, que o Liguem Seus Motores estava meio parado ali e tal, a gente precisou dar uma pausa. É semana de Indy 500 e eu vou listar para vocês as minhas 5 favoritas. A Indy 500 é uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, merece todo o respeito, né? Já tivemos mais de 100 edições da prova. Essa lista vai ficar particularmente focada de alguns anos para cá, basicamente da década de 90 para cá, que foi quando eu de fato comecei a acompanhar aí a Indy 500. Uma das que eu vou citar eu assisti mais tarde, não foi na época. É uma prova que eu gosto demais, de longe é uma das minhas favoritas do automobilismo mundial. A quinta colocada dessa lista é a primeira que eu recordo de ter assistido com consciência, assim, parado para sentar, assistir a corrida, e eu já não era tão novinho assim, eu já estava na faculdade. Foi a Indy 500 de 2006. Essa eu assisti numa televisão de tubo com uma qualidade de sinal de antena pra lá de duvidosa. O que eu lembro bastante dessa corrida era ela ter sido aparentemente um bocado equilibrada, mas o final dela foi que marcou bastante. Nas voltas finais tivemos uma bandeira amarela, Marco Andretti estava em uma boa posição junto com o Michael Andretti. Os dois estavam correndo, Michael Andretti no carro número 1 e o Marco no carro número 26, se eu não estou enganado. Na última relargada o Marco mandou muito bem e ultrapassou com uma certa facilidade o Michael, e na sequência quem vinha junto com o Marco era o Sam Hornish, que não demorou muito a passar o Michael Andretti. Lembrando que a família Andretti tem o Mário, que correu de NASCAR, Indy, Fórmula 1, correu de tudo um pouco e ganhou em todos esses lugares. Tem o Michael Andretti, que correu na Indy, foi campeão na Indy, também teve a sua passagem pela Fórmula 1. E o Marco Andretti, que é o neto do Mário, filho do Michael, correu basicamente só na Indy. Esse ano ele não estava mais fazendo a temporada completa. Mas na época ele estava iniciando na categoria e era uma promessa. Ele tinha apenas 19 anos e vinha com tudo para ganhar aquela edição de 2006. O Marco Andretti se defendia das investidas do Sam Hornish Jr. e conseguiu abrir a última volta com uma distância razoável para o Sam Hornish, praticamente garantia a vitória para o jovem piloto da Andretti. Mas o Sam Hornish Jr. soube usar toda a experiência dele, se aproximou demais de Marco Andretti na curva número 4 e fez a ultrapassagem na reta, ali quase na linha de chegada. Foi um baita de um final de Indy 500. No quarto lugar, a gente tem a final de Indy 500 mais apertado da história. É a Indy 500 de 1992 e o duelo entre Al Unser Jr. e Scott Goodyear. Essa é a corrida que eu acabei assistindo depois, mas o que fica de destaque dessa corrida é justamente o duelo entre os dois. O Al Unser já vinha mordido de ter perdido aquela Indy 500 de 1989 para o Emerson. Houve aquele toque entre os dois, o Al Unser bateu, não ficou muito feliz. E aí ele vinha com uma gana para 92, ali anos depois, né, já vinha com uma gana para ganhar essa corrida e vinha liderando ali nas últimas voltas, sempre tentando manter uma certa distância para o Scott Goodyear. Claro que as investidas mais pesadas do Scott Goodyear aconteceram ali nas duas últimas voltas, e aí o Goodyear encostou de fato no Al Unser. Até que na última volta o Scott Goodyear mostrou tudo que tinha e colou de fato no câmbio ali do Al Unser. Até que na reta final, ali na chegada, o Scott Goodyear emparelhou com o Al Unser, mas não foi o suficiente e o Al Unser levou finalmente uma Indy 500 para casa. A terceira posição fica com a 100ª edição da Indy 500, ela aconteceu em 2016. Essa foi uma corrida daquelas bem agitadas assim, com acidentes e tudo mais, bandeiras amarelas na reta final, e teve uma em específico que acabou definindo bem a corrida. Justamente do acidente de Takuma Sato na volta 163. A relargada depois desse acidente acabou deixando uma quantidade de voltas um pouquinho maior que a janela de combustível para aquela corrida. E aí a economia de combustível virou um fator determinante. As trocas de líderes aconteceram várias vezes nas últimas voltas, até que faltando 2 voltas para o final, Alexander Rossi, que tinha vindo da Fórmula 1, assumiu a liderança da corrida, mas ele vinha numa economia de combustível tão grande que os retardatários vinham ultrapassando ele com muita facilidade. Tanto que ficou aquela tensão se de fato ele conseguiria chegar no final com aquele tanque. O americano tinha Brian Herta no ouvido dele, falando qual que era o ritmo que ele tinha que
acelerar o carro nas duas últimas voltas. Ele abriu a última volta com uma vantagem de 16 segundos para o segundo colocado, e aí só na reta oposta de Indianápolis que ele de fato acelerou para conseguir a vitória e cruzou bem devagarinho a linha de chegada, devagarinho para os padrões de Indy 500, né? Para conseguir a vitória da Indy 500 daquele ano, justamente no ano que ele estreava na categoria, logo depois de uma passagem não muito brilhante na Fórmula 1. Esse é um dos exemplos que se enquadra naquele que falam que o Indianapolis Motor Speedway escolhe o vencedor, é a pista que escolhe o vencedor, justamente pela história que o Alexander Rossi tinha passado um pouquinho antes na Europa e tendo que se mudar para os Estados Unidos. Bom, eu vou pedir para a Pipoca e para o Bob, que estão latindo aqui, que eles me ajudarem com o recado das redes sociais do Liguem Seus Motores. Que você encontra a gente tanto no Facebook quanto no Instagram como @Liguem Seus Motores. E aqui no YouTube como youtube.com/Liguem Seus Motores. É legal que você se inscreva no canal, isso sempre ajuda demais a gente. Também é legal acionar o sininho e botar para todas as notificações, que daí quando chega um vídeo novo você já fica sabendo na hora. Qualquer coisa, os links estão todos na descrição, e aí é só correr ali e dar uma espiada. Os 2 primeiros lugares dessa lista são belos exemplos justamente dessa lenda que gira em torno de que o Indianapolis Motor Speedway escolhe os seus vencedores. Tony Kanaan é um daqueles pilotos que teve a vitória batendo na trave algumas vezes, algumas mesmo. Na estreia dele em Indianapolis, correndo pela Andretti algumas vezes, acidentes, chuva, caiu. E olha, quando ele tinha carro para ganhar, não rolou, essa vitória não veio. Mas daí ele estava na KV, na modesta KV, em 2013. E em 2012 ele já tinha feito uma bela corrida, terminou em terceiro. Ele aprimorou o acerto dele. Em entrevista recente no Acelerados, ele confirmou que usou o acerto que o Rubinho fez em 2012 para o ano de 2013. E aí, amigo, essa corrida não tem só essa história toda do Tony Kanaan. Chegou num ponto da prova que ninguém queria liderar a corrida simplesmente para ter uma economia de combustível e conseguir aumentar as janelas de parada. No final das contas, isso acabou não importando, porque lá no final da prova rolou uma bandeira amarela e o Tony Kanaan estava muito bem posicionado no segundo lugar, à frente dele o Ryan Hunter-Reay. Na última relargada, o Tony Kanaan passou e engoliu o Ryan Hunter-Reay, assim como o Carlos Muñoz, e assumiu a liderança da corrida. Só que logo em seguida o Dario Franchitti acertou o muro entre as curvas 1 e 2 do Indianapolis Motor Speedway, meio que sacramentando a vitória do brasileiro, faltando ali 2 voltas para o final da corrida. É importante lembrar também que essa corrida está aqui no segundo lugar porque ela foi a última Indy 500 que o Luciano do Vale narrou antes de falecer em 2014. O primeiro lugar foi mais uma daquelas corridas épicas assim que tem finais alucinantes e entra para a história por uma série de motivos e também dá aquela sensação toda de que foi o Indianapolis Motor Speedway que escolheu o vencedor. Era o último ano do Dallara IR5, esse carro é um dos meus xodós do automobilismo mundial, assim, da história do automobilismo mundial. E o final de prova também foi marcado por questão de economia de combustível, por uma bandeira amarela que teve uma relargada próxima do período ali de janela de combustível. Para ser um pouquinho pior que 2016, a janela era maior, o espaço entre as paradas ali era maior, então os pilotos teriam que economizar muito mais combustível para chegar até o final, ou então contar com uma bandeira amarela ali nas últimas voltas para deixar todo mundo tranquilo. Mas não foi o que aconteceu e a economia de combustível era muito importante. Bertrand Baguette, um cara que sumiu do automobilismo mundial, liderou algumas voltas ali na reta final de corrida, enquanto alguns dos principais nomes paravam para tentar uma estratégia diferente, fazer um splash and go e tentar acelerar tudo que podiam e tentar uma posição melhor na reta final de prova. Baguette parou e sobrou para o J.R. Hildebrand, o J.R. Hildebrand, liderar a corrida ali nas voltas finais de prova. O Hildebrand foi liderando essas últimas voltas. Na última volta da corrida, ele vinha economizando bastante combustível, dando aquela sensação de que não iria terminar a prova. Entrou na reta oposta, fez a curva 3 e encontrou um retardatário justamente na entrada da curva 4, que ele resolveu ultrapassar por fora, e aí foi o erro dele. Ele acertou em cheio o muro da curva 4 e foi fazendo a reta final de prova em 2 rodas e se arrastando na reta de chegada.
Nesse meio tempo, sem todo mundo perceber, quem passou por ele foi justamente Dan Wheldon, e ele que também não tinha parado e vinha numa estratégia de economia de combustível. E essa foi a última vitória de Dan Wheldon na Indy, a segunda vitória dele em Indy 500. Bom, além desse final todo tão épico, e por ser o último ano do Dallara IR5, segunda vitória de Dan Wheldon, você acha que não tem mais motivo para essa vitória ser tão épica? Tem mais um. Bom, nessa corrida de encerramento da temporada da Indy em Las Vegas, Dan Wheldon teria que largar do último lugar e se ele vencesse ganharia um bônus milionário. Só que ali, com poucas voltas de corrida, aconteceu um Big One, que é uma coisa que ninguém quer que aconteça na Indy, e infelizmente o Dan Wheldon acabou morrendo no final daquele ano e marcando aí o encerramento da carreira com a vitória justamente na Indy 500 no final de maio de 2011. Por isso que essa vitória de Dan Wheldon na Indy 500 de 2011 ganha ainda mais importância para os fãs do automobilismo. E aí, qual o Indy 500 favorito aí? Qual o Indy 500 que eu não citei aqui? Aproveita, comenta no vídeo e também não deixa de curtir e se inscrever no canal. Não se esquece que a gente também está no Facebook e no Instagram, nos dois como @liguemseusmotores. Lembra que essa sua ajuda é sempre muito importante. Fique ligado com a gente.